Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe e ampare nessa oportunidade, fortalecendo-nos a todos. Vamos buscar os recursos da prece nesta hora, para envolvidos nas dúlcidas vibrações do alto, serenarmos o nosso íntimo, tranquilizarmos os nossos corações, os nossos pensamentos, muitas vezes angustiados pelas provas, pelas dificuldades, mas que por ora sentirão o refrigério dessa luz sublime que é Jesus. Que a compreensão da vida e dos porquês nos fortaleça, nunca deixando o bom ânimo, nunca perdendo a esperança, já que tudo passa e que a dor tem um momento também para findar. Que Jesus possa então nos fortalecer, nos amparar, nos envolver, iluminando os nossos lares, os nossos entes queridos, que as reflexões desta oportunidade venham ao encontro de nossas necessidades. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, capítulo 9. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas 24, 11. Esse é o capítulo 9, A Luz Segue Sempre. Comentários de Emmanuel. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Meus amigos, vejamos então que, sem sombra de dúvidas, o episódio da ressurreição de Jesus veio testemunhar tudo aquilo que ele pregava, porque ele falava do reino que não era deste mundo, do reino espiritual, das coisas espirituais, da consolação futura, do reino de Deus. E todas as dores, todas as dificuldades que ele passou mostravam que aí, nesse mundo espiritual, ali ele colhia o resultado de bênçãos que ele fazia jus, da luz que era a sua realidade. O fenômeno chama atenção aos olhos. Foi assim nesse episódio, como em outros tantos,
e ao longo do tempo até hoje. Mas o fenômeno é para aquele que tem ainda árido o coração, que ainda não consegue sentir e precisa de algo patente, do fenômeno em si. Como é importante, então, buscarmos a realidade do que é Jesus. A sua ressurreição somente vinha testemunhar o que ele pregou. Mas como é importante observarmos o que? A mensagem. A aplicação daquilo que nós já temos de teoria, de informação. Nós conhecemos muitas coisas. Só de evangelho são 2000 anos que nós temos de aprendizado das lições do Cristo. Mas e o colocar em prática? Sabemos da necessidade de perdoar. Sabemos da necessidade do bom ânimo. Jesus, ele não escondia isso para ninguém. Na vida só tereis aflições. Tende bom ânimo. Mostrando que as lutas ainda são necessárias no mundo de provas e expiações como o nosso. Nos tempos finais, ele exemplificou tudo aquilo que a gente pode receber. Se pegarmos ali da última ceia até a crucificação, nós temos a traição do discípulo, nós temos a fuga dos companheiros mais próximos, nós temos a invigilância daqueles que conosco estão e que muitas vezes dormem enquanto nós estamos passando dificuldades. Nós temos o exemplo do escárnio, quando colocaram uma coroa de espinhos, uma capa vestindo como rei. Ele mesmo afirmava: meu reino não é deste mundo. E Jesus enfrentou tudo isso em silêncio, com resignação, com humildade, com uma indulgência em relação àqueles que cometiam tais erros, a ponto de ele pedir a Deus que os perdoasse porque não sabiam o que faziam. O abandono geral, com exceção daquelas mulheres piedosas que ficaram ali, aguardando o seu martírio, velando pelo seu martírio, e também João, o discípulo amado, para depois ele entregar a alma ao Pai e vir a ressurreição, retornar, se materializar, se fazer presente ali no terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Então a ressurreição, na verdade, foi a comprovação de que tudo aquilo que ele falou era fato. Mas as lições dele estão acima disso. Aquilo que nós estudamos, que nós ouvimos, tem feito uma repercussão na nossa intimidade? Ou entra por um ouvido, sai por outro? E tenho sentido Jesus em minha vida? Quando alguém me fere, quando alguém é indiferente comigo, coloco em prática essas lições vivas de Jesus? Porque Jesus é essa realidade que está até hoje junto de nós. É aquela água viva que faz com que não tenhamos sede novamente. Eu sou a porta, ele afirmou.
Batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Qual é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará boa dádiva àquele que lhe pedir. Temos que passar a sentir, como espíritos que somos, e olharmos as situações sob esse ângulo. Aquela pessoa que nos tira a paciência, que na verdade ainda não temos, ela é uma joia rara na nossa vida, porque nos faz exercitar essa virtude paciência. Se o amor é uma grande árvore, uma de suas raízes é a paciência, a outra a indulgência, o perdão, a outra a tolerância, outra mais a perseverança, a coragem, a humildade, a renúncia. E muitas vezes cada uma dessas raízes se manifestam junto de nós no nosso ambiente. E aí o Cristo se faz vivo pelos seus exemplos e ensinos junto de nós. Se nos perguntássemos mais que faria Jesus antes de tomarmos uma decisão, uma ação, aceitaríamos muito mais. Se submetêssemos todas as nossas atitudes antes de executá-las a Deus, analisando sob o olhar divino se aquilo é positivo ou negativo para minha alma, já que qualquer atitude negativa em relação ao outro, para mim também será negativo, colheríamos menos dores, porque faríamos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E quando semeamos flores e perfumes, haveremos de colher também as flores e os perfumes. Se semeamos espinhos, a colheita também será assim. Cristo tem que ser uma realidade no nosso dia a dia, não um mito distante, pelo contrário, o irmão presente. Se nos imaginarmos sob o olhar de Jesus, já imaginaram isso? Nos sentiremos mais fortes. Nos sentiremos mais resistentes em relação às tentações. Nos sentiremos mais amparados em nossas dores. Nos sentiremos estimulados na ação do bem. E mesmo quando cairmos, a presença dele nos ajudará a levantarmos. Como foi com Pedro. O apóstolo Pedro traiu Jesus. Antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. E depois Pedro chorou amargamente, mas se levantou, sentindo Jesus, colocando em prática o que ele ensinou, refazendo os próprios passos até se perdoar, através da ação no bem na casa do caminho. Assim também foi com Paulo. Após a sua transformação de Saulo em Paulo, a ponto de afirmar: eu e Cristo somos um. E assim também poderá ser conosco. Se já caímos, que seja uma experiência de aprendizado, não repetindo mais. E aí nos fortalecemos. Então, quando observamos a passagem de hoje que Emmanuel
coloca como título A Luz Segue Sempre, é uma grande verdade, porque Jesus, como governador espiritual do planeta, continua enviando suas vibrações a cada instante para a Terra, para cada um de nós. E ele afirmou saber e conhecer cada uma de suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas uma a uma e elas me conhecem. Ele sabe o seu endereço, meu amigo, minha amiga. Jesus conhece você, conhece o seu íntimo, sabe da sua dor, da sua prova, conhece também o seu potencial e está te estimulando a superar esse obstáculo, na certeza de que você conseguirá, se você também colaborar. Porque é uma via de mão dupla. Nós fazemos a nossa parte e Ele nos ajuda e nos sustenta na ação, cooperando conosco. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje. Nos envolva e fortaleça sempre. Assim seja.